há imagens que nos fazem entrar imediatamente em curto-circuito, não é? Imagens que furam qualquer barreira racional que nós tentemos erguer para nos protegermos. Completamente. E a que vamos analisar hoje é o exemplo perfeito disso. Pois é. Hoje estamos a fazer um mergulho profundamente analítico sobre a psicologia e sociologia humana, e este ensaio usa um evento real para tentar explicar como o nosso cérebro processa o impensável. E que evento, pá? É de uma crueza indescritível. É mesmo. A cena descrita é de uma desolação assustadora. Imaginemos a berma de uma estrada, o meio do nada, e ali, expostos a tudo, estão dois rapazes, um de 5 anos e o outro de apenas 3. Com os olhos vendados. Exato. Com os olhos vendados e abandonados à sua sorte. Ler os detalhes sobre isto não nos deixa apenas tristes. Gera uma resposta física, uma falta de ar. Sim, um aperto no peito, quase literal. E a nossa missão nesta análise aprofundada não é fazer um relato de crime ou explorar aquele lado mais sensacionalista. Queremos sim descodificar os mecanismos de defesa mentais e biológicos que entram em ação perante este cenário. É um ângulo muito mais rico e, de certa forma, necessário para conseguirmos processar isto. Sem dúvida. Vamos lá descodificar isto então. Vamos falar sobre a verdadeira biologia da empatia, perceber por que razão a nossa recusa em aceitar a maldade pura é, na verdade, uma vantagem evolutiva e analisar uma perspectiva quase paradoxal. Que é a ideia de que este abandono cruel pode ter sido o início da salvação deles. Isso mesmo. Mas começando por aquela sensação de falta de ar de que falávamos, as fontes dizem que isto tem uma explicação muito lógica, não é? Tem uma explicação clínica muito clara. Quando somos confrontados com a imagem de dois seres humanos minúsculos, indefesos, deixados numa berma de estrada, o que ocorre no nosso cérebro é um choque brutal de dissonância cognitiva. Ou seja, um erro no sistema. Exatamente. Porque desde que nascemos, nós somos programados para entender o mundo com base numa regra fundamental de sobrevivência da nossa espécie, que é os adultos, grandes e fortes, protegem as crias pequenas e vulneráveis. Claro. É a nossa base de tudo. É a base da nossa arquitetura mental. Quando vemos essa regra ser subvertida de uma forma tão cirúrgica, tão fria, a nossa mente simplesmente não tem gavetas onde arrumar esta informação. A realidade exterior entra em colapso com as nossas verdades biológicas mais profundas. Daí o tal aperto no peito. É o corpo a processar um erro crasso no sistema. Aquela ideia da parentalidade alargada. Nem mais. Refere-se à forma como a maternidade, a paternidade ou até o simples facto de sermos adultos funcionais em sociedade criam um laço universal. Quando ganhamos consciência do que é cuidar de uma vida, o nosso paradigma muda irremediavelmente. Passamos a ver o perigo de outra forma. Exato. De repente, a dor de uma criança que não conhecemos de lado nenhum, cujos rostos nós nunca sequer vimos, bate em nós como se fosse uma ferida no nosso próprio corpo. Há uma vontade irracional e imediata de atravessar o país para os ir abraçar e prometer que o medo acabou. Pois, mas repara, essa vontade imediata não tem nada de irracional, na verdade. O que é fascinante aqui é que se trata de um imperativo evolutivo. A biologia a funcionar. Claro. A biologia e a sociologia mostram-nos que o ser humano tem uma infância excepcionalmente longa e vulnerável em comparação com outros mamíferos. Um bebê humano não sobrevive sozinho. Ponto final. Não tem qualquer hipótese. Demora anos até ser minimamente independente. Demasiados anos, em termos evolutivos. Então, para garantir que a espécie não desaparecia, a evolução teve de garantir que o choro ou o sofrimento de uma cria ativasse imediatamente a amígdala e inundasse de ocitocina o cérebro de qualquer adulto que estivesse por perto. E não apenas o dos pais biológicos. A oxitocina funciona como um motor de arranque? Exatamente. Essa resposta bioquímica partilhada é o que nos obriga a agir. É o que nos faz largar tudo e correr para ajudar. Sabes o que é que isso me lembra instantaneamente? Pensei logo na rede de micélio nas grandes florestas. A rede subterrânea de raízes dos cogumelos. Exato. Aquela imensa teia debaixo da terra que liga todas as árvores. É completamente invisível aos nossos olhos, mas funciona como um sistema de comunicação avançado entre elas. Uma espécie de internet da natureza, não é? Se uma árvore jovem numa ponta da floresta for atacada por um inseto, ou se houver uma seca brutal, ela liberta sinais químicos de stress através desse micélio.
E numa questão de tempo, as árvores maiores e mais fortes, que estão ali a quilómetros de distância, recebem esse sinal. E começam a enviar recursos. Nem mais. Começam a canalizar nutrientes, água, químicos defensivos para ajudar a árvore mais fraca. A forma como a empatia coletiva é descrita nestes ensaios parece-me exatamente igual a este micélio humano. A vulnerabilidade daqueles dois rapazes acionou um alarme bioquímico em toda a rede de adultos que leu a notícia. Uau! Essa analogia capta perfeitamente a essência da sociologia moderna sobre o tema. Num conceito que costumamos resumir naquele velho provérbio que toda a gente conhece. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Sim, clássico. Vai muito mais fundo do que o simples educar. Não é apenas para educar, é para garantir a existência do tecido social em si. Este instinto de proteção cruzada funciona como uma verdadeira cola da civilização. A cola que nos impede de ser só animais selvagens. Sem dúvida. Sem esta empatia universal, sem este impulso biológico de intervir quando vemos a fragilidade, as comunidades simplesmente fragmentar-se-ão perante a primeira ameaça. A sociedade existe porque, alguns no tempo, esta rede de micélio que tu referes nos ensinou que fechar os olhos à cria do vizinho colocava a nossa própria sobrevivência em risco. Pois, e faz todo o sentido evolutivo, mas é aí que esta estrutura teórica esbarra na realidade dura que nos traz a este caso. Lá está, a anomalia. Precisamente, porque repara, se nós somos biologicamente programados desta forma, se o nosso cérebro liberta oxitocina para nos forçar a cuidado dos mais fracos, como é que explicamos o que aconteceu? Como é que lidamos com o facto de haver seres humanos que conseguem colocar umas vendas em duas crianças tão pequenas, conduzir até o meio do nada e deixá-las para trás? É a grande questão, e a psicologia e a neurologia lidam frequentemente com essa encruzilhada. Há estudos exaustivos que mapeiam cérebros com anomalias estruturais severas. Pessoas que nascem sem esse micélio, digamos assim. Exato. Pessoas que operam no mundo completamente desprovidas de empatia devido a um desenvolvimento anómalo da amígdala ou do córtex pré-frontal. A frieza psicopática e a malignidade são factos clínicos e reais. Mas não é tanto a existência dessa percentagem mínima de pessoas capazes de tais atos. O foco é antes como o resto de nós, os tais 99% da população, lida com essa realidade. E a nossa tendência quase obstinada é a recusa cega. A nossa mente tenta sempre negar que essa crueldade seja sequer uma característica humana. Isso não é um problema enorme? Como assim? Os dias. A crueldade extrema está nos livros de história, está nas notícias de hoje? Pois, é impossível de ignorar. Então, ao recusarmos aceitar coletivamente que há um cérebro humano capaz de coisas monstruosas, não estamos só a ser perigosamente ingênuos? Ou seja, ao fechar os olhos e dizer eu recuso-me a compreender como isto é possível, não ficamos muito mais vulneráveis a quem não tem escrúpulos? Esta nossa incapacidade de aceder à possibilidade de tal maldade não tem rigorosamente nada a ver com ingenuidade. É, pelo contrário, o nosso sistema imunitário moral a funcionar em pleno. Vamos pensar no que acontece quando lemos as notícias logo de manhã e tropeçamos num caso destas duas crianças. O nosso estômago dá logo a volta. Sentimos uma repulsa imediata. E porquê? Porque se nós, enquanto coletivo, olhássemos para uma tragédia destas com cinismo e disséssemos bom, a natureza humana tem destas coisas, é apenas o que é e temos de aceitar, estaríamos efetivamente a normalizar o abismo. Estaríamos a dizer que isto faz parte do cardápio aceitável da vida em sociedade. Pois é, e ao aceitarmos isso, quebra-se aquela regra de ouro de proteger os mais fracos. Exatamente. A repulsa, a dor no peito e a vontade de chorar de que falaste no início não são sinais de fraqueza mental perante o mundo cruel. São a prova viva de que a nossa bússola ética se recusa a aceitar a barbárie como regra. No momento em que passarmos a compreender e a aceitar passivamente o mal, pronto, a barreira protetora da civilização cai. Cai por terra completamente. E é por isso que a nossa rejeição visceral, a nossa recusa em dizer que isto é, entre aspas, normal, é um mecanismo de defesa que preserva a essência de quem somos. É literalmente como o corpo a criar anticorpos e a atacar violentamente um vírus mortal, em vez de o deixar espalhar-se pacificamente. Isso muda completamente o jogo e a forma como olhamos para a nossa própria sensibilidade. A náusea não é ignorância, é proteção. Estarmos em choque significa que o alerta está bem vivo e que o nosso tal micélio continua altamente reativo e saudável. Nem mais. É o sinal de saúde da nossa sociedade. É um paradoxo brutal. A ideia de que o momento em que os meninos foram deixados na berma da estrada pode ter sido, mecanicamente falando, o seu primeiro passo para a liberdade. É um paradoxo perturbador de processar.
Nós tendemos a catalogar o momento em que vemos a criança na berma da estrada, com os olhos vendados, como o pico absoluto do seu sofrimento. Avaliamos a tragédia a partir do momento em que a imagem nos é mostrada na televisão. A grande maioria dos abusos, da negligência profunda e do sofrimento crónico infantil acontece num ambiente altamente privado e completamente silencioso, nas sombras. Acontece em casas com as portas e janelas fechadas, onde o resto da aldeia, o tal micélio, simplesmente não tem acesso. Pois, e se nós pensarmos bem nisso, forçar essa saída das sombras tem uma dinâmica incrivelmente violenta para a criança, mas ao mesmo tempo é altamente eficaz em termos de alerta para o exterior. É a única forma de quebrar o ciclo invisível. Sabes o que é a mecânica disto me sugere? O disparo de um foguete de sinalização no meio do mar, a meio da noite, os chamados flares de emergência. Há uma explosão de luz no meio do nada. Faz sentido. E é uma explosão terrível para quem a dispara bem ali ao lado. Imagina estás num barco naufragado, na escuridão absoluta, a passar por um terror que ninguém no mundo inteiro consegue ver, porque o mar é gigantesco e escuro. Quando se dispara aquele foguete, a reação no barco é assustadora. A pólvora arde, a luz cega-te, o fumo é asfixiante, faz um barulho ensurdecedor. E provoca um choque imediato em quem lá está. Provoca um choque e um trauma gigante, mas ao mesmo tempo aquele clarão rasga a noite. É o único sinal que obriga as equipas de resgate a um navio que passa dezenas de quilómetros a olharem e a perceber onde está a emergência. Grande metáfora. O abandono público foi o clarão. Ao deixarem os rapazes de 3 e 5 anos visíveis numa estrada, expostos à luz do dia, foi como disparar esse foguete. O ato final de violência e negligência dos cuidadores quebrou o próprio ciclo de secretismo que mantinha as crianças reféns em primeiro lugar. Ao exporem aquelas crianças de forma tão visível para se verem livres delas, forçaram o tal micélio da sociedade a intervir. Tiraram-nos do espaço de impunidade doméstica, da tal penumbra, e atiraram-nos para o centro da arena pública. Onde nós podíamos finalmente ver e atuar. Exato. Obviamente a estrada estava vazia, era aterrorizante, e o choque daquele abandono vai deixar marcas profundas para o resto da vida deles. Mas quebrou-se a roda do isolamento. Só que, e se ligarmos isto ao panorama geral, deixa um aviso muito sério aqui. Que o resgate na estrada não é o fim da história. Longe disso. O resgate da berma da estrada, o aparecer das luzes das sirenes da polícia, o envolver os miúdos naquelas mantas térmicas, isso não resolve o problema de fundo. Esse resgate físico é puramente logístico, é o passo zero. Foi apenas o primeiro passo para parar a hemorragia. O verdadeiro resgate é o emocional, o resgate real que vem a seguir. Sem dúvida. A neurologia do trauma diz-nos que crianças com 3 e 5 anos, sujeitas a níveis tão extremos de negligência e uma ruptura tão violenta com os cuidadores principais, têm o seu sistema nervoso central em hipervigilância constante. Para eles, o mundo inteiro é um local perigoso, seja uma casa ou uma esquadra. É tudo uma ameaça. O verdadeiro desafio da nossa sociedade é o de providenciar um ambiente de tão elevada previsibilidade, tanta segurança, tanta rotina e afeto extremo, que permite a estas crianças desligar finalmente esse sistema de alerta constante. Uma expressão que é incrivelmente poderosa para descrever o objetivo de quem assume os cuidados destas crianças a partir de agora. Devemos dar a hipótese de serem paridas de novo. É muito forte, pá. É uma responsabilidade tremenda. Paridas de novo. Não se trata só de dar guarida numa instituição e comida. Trata-se de reescrever a narrativa biológica e neurológica deles desde a raiz. Refazer o cérebro. Sim, o momento do resgate na estrada passa a ser um novo marco zero. É a sociedade a atuar como um casulo substituto que constrói um novo cordão umbilical, mas baseado em previsibilidade e segurança. É substituir a venda nos olhos, que representa todo aquele escuro e caos, pela luz e por uma base sólida. E quando conectamos todos estes fios, desde o instinto biológico inicial da nossa repulsa, até a incrível capacidade humana de reprogramação do trauma, percebemos que a mensagem que levamos daqui transcende muito o evento naquela estrada isolada. Totalmente. A lição estrutural não é sentirmos apenas alívio por as crianças estarem agora seguras, num abrigo ou numa família de acolhimento, e passarmos à frente. A grande conclusão que quem nos ouve deve reter sobre este mergulho profundo nas dinâmicas de proteção infantil é a da responsabilidade perene. O nosso choque inicial funciona como uma prova viva de que a nossa bússola moral está calibrada e a funcionar. Mas atenção, a indignação pura não altera o tecido social se não for canalizada para uma atenção muito mais cirúrgica ao nosso redor.
O evento extremo exposto à vista de todos na estrada serve para nos lembrar do que continua a acontecer diariamente nas sombras. Porque há uma tendência natural para nós tentarmos enquadrar esse desconforto através de uma lente que é muito lisonjeira para nós próprios. Claro, gostamos de pensar que somos muito bons. Pois, gostamos de pensar que somos indivíduos com um elevado grau de bússola moral, que temos uma empatia super refinada e que, por isso, a dor alheia nos afeta imenso. Sim, a ideia do sou uma pessoa tão empática que até me dói. Nem mais. Mas o problema com essa explicação puramente racional é que a empatia adulta pressupõe ali uma certa distância, um certo controle. Certo, porque estamos a olhar de fora. Exato. Pressupõe que consegues olhar para o sofrimento do outro, mantendo os teus próprios alicerces intactos. Ora, aquilo que os dados mostram é que a reação aguda a estas imagens não nasce desse espaço de compaixão nobre e distanciada. Então nasce de onde? Nasce de uma viagem vertiginosa, instintiva e muito dolorosa aos recantos mais primitivos do nosso próprio passado. Quer dizer, se não estamos a operar no reino da tal empatia racional, aquela que nos faz suspirar e pensar, ai, que pena, o que é exatamente que se apodera de nós? O que acontece é um processo de regressão. Regressão involuntária, certo? Sim, por breves momentos, o nosso cérebro suspende a realidade de sermos adultos. A conta bancária, o teu cargo profissional, as responsabilidades, tudo isso desaparece. Fica tudo em pausa. Fica. E somos atirados de volta para um momento em que todos nós, sem exceção, também tivemos 3 ou 5 anos de idade. Estamos a projetar os nossos medos de adulto, as nossas neuroses, naquela criança? O impacto é puramente regressivo. Não olhamos de fora para dentro. Somos literalmente puxados de volta. Então espera, deixa-me tentar uma analogia para ver se estou a perceber. Força. Imagina que colocas uns óculos de realidade virtual, daqueles com gráficos brutais. Sim, estou a ver. E de repente o som desaparece e tu cais para uma altura de 80 ou 90 centímetros. Voltas a sentir a tua exata altura de quando tinhas 3 anos. O mundo fica gigante, assustador. Ficas lá embaixo. Exato. As maçanetas das portas ficam inalcançáveis. Não consegues formular frases para pedir ajuda. E quando tiras os óculos, o alívio é tremendo. Ou seja, quando vemos a imagem da criança, somos forçados a esses óculos. É uma analogia perfeita. Só que, ao contrário da realidade virtual, tu não tens a opção de tirar os óculos quando te apetece. Nessa idade, a dependência não é uma ideia abstrata. É uma questão de sobrevivência física, pura e dura. Ou havia segurança ou não havia. Ou alguém vinha ou ninguém vinha. E a regressão empurra o adulto de volta para esse abismo existencial. Mas como é que o corpo se lembra de uma coisa que a minha mente consciente já não faz a mínima ideia? Ninguém se lembra de ser bebê. Não de forma consciente, não. Pois, então será que isto funciona tipo a nossa memória muscular? Sei lá, andar de bicicleta? Ou até o sistema imunitário? Olha, o sistema imunitário é um ótimo exemplo. Porque os nossos anticorpos não precisam de se lembrar da narrativa de quando tivemos varicela aos 5 anos. Exatamente. Eles simplesmente reconhecem o padrão do vírus e disparam um ataque instantâneo. As nossas emoções também têm este tipo de, memória celular perante o perigo. Tem, e isso introduz o conceito de memória implícita. O núcleo emocional dessa fragilidade fica arquivado em camadas cerebrais muito profundas. Lá no fundo do baú. Sim, em redes subcorticais. E isto levanta uma questão importante. Mesmo que tu estejas num sofá seguro, a identificação é intensa porque a vulnerabilidade original desperta sem pedir qualquer autorização ao nosso lado racional. O córtex pré-frontal, que é a nossa sede de raciocínio, é muito lento. É aquele que diz, calma, estás em casa a ver televisão. Pois, mas a amígdala cerebral, que é o nosso alarme de perigo, não quer saber disso. Identifica o padrão criança indefesa e dispara hormonas de estresse na hora. É que, especificamente, os primeiros anos de vida, até aos 5 anos, deixam essa marca tão impossível de apagar. É a janela temporal crítica. Da construção da nossa arquitetura emocional. Não é só uma fase em que aprendemos as cores, é o alicerce da nossa mente toda? Sem dúvida. A neuroplasticidade explica muito bem. É até aos 5 anos que nós formamos as nossas expectativas sobre o mundo. É aí que o cérebro esculpe o leito do rio, por assim dizer. Imagina que as tuas primeiras experiências são a água a cavar a terra. Se houver conforto e resposta atenta, o fluxo da água cria um caminho largo e seguro. Fica lá registado que o mundo é seguro.
Certo, faz sentido. Mas se houver stress extremo ou perigo crónico, essa água cava desfiladeiros apertados e de hipervigilância. E o cérebro solidifica isso. Ou seja, uma vez que seca, é por aí que a água vai sempre correr quando houver stress. Nem mais. É por isso que, mesmo sem palavras, aprendemos se o mundo responde ou falha. E a rejeição nesse período não é só estarmos tristes. Era uma forma literal de desaparecer do mundo. Porque sem o outro, não sobrevivíamos. Epá, isso é super revelador para quem nos está a ouvir hoje. Porque quando vemos aquela criança a sofrer no ecrã, o que está a ser tocado, de forma, indireta, é a origem da nossa própria organização emocional. Exato. É o teu próprio rio a transbordar. Por isso é que a reação é tão física e parece tão desproporcional à nossa vida atual de adultos confortáveis. É uma calibração somática que fica para a vida. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Porque nós passamos a vida a construir armaduras, não é? Ficamos cínicos, fazemos o tal doom scrolling em que já nada nos afeta. Tentamos muito, sim. E, de repente, estas imagens desarmam-nos por completo, eliminam o nosso espaço de distância psicológica. É isso mesmo, é essa nossa ilusão. A ilusão de que podemos ser meros observadores antropológicos do sofrimento. Do género, olha ali aquelas pessoas a sofrer do outro lado do mundo. Pois não consegues manter isso com crianças. A força dessa reação não é só compaixão, é um reconhecimento brutal. É sermos empurrados contra a nossa vontade para dentro daquela experiência onde fomos miúdos e vulneráveis. Portanto, a empatia aí não é nós a sermos uns santos. Não, de todo. A empatia, neste caso, não é um dom nobre da idade adulta. É um reflexo primitivo da nossa própria infância partilhada. Somos violentamente destituídos da nossa identidade adulta. Uau! E no fundo isso acaba por nos ligar a todos, não é? Independentemente do dinheiro que temos ou do cargo que ocupamos. Essa falha no nosso sistema defensivo é a prova máxima da nossa humanidade. É o grande nivelador da condição humana, sem dúvida. E se me permites, acho que isto deixa aqui uma semente para reflexão muito interessante para o futuro. Força, adoro essas provocações no final. Se esta nossa arquitetura emocional, forjada até os 5 anos, é assim tão poderosa, ao ponto de nos sequestrar o corpo a olhar para uma televisão, até que ponto as nossas maiores discussões e conflitos, hoje, enquanto adultos, não são na verdade duas crianças de 5 anos a reagir? Até que ponto não são apenas os nossos antigos medos implícitos de abandono ou rejeição a ditar as regras? Fica o convite para quem ouve tentar observar-se através desta perspectiva. E isso leva-nos a uma reflexão quase desconfortável que gostávamos de deixar no ar para quem nos acompanha. O caso que analisamos explora um momento de faísca, em que o sofrimento privado foi colocado na berma de uma estrada para que toda a gente visse. Mas a grande falha da nossa rede social é exatamente a fase antes de o foguete de sinalização ser disparado. É o silêncio prévio que falhamos em ouvir. E isto obriga-nos a pensar seriamente em quantas outras crianças não estarão exatamente agora, metaforicamente, vendadas e abandonadas, mas não numa estrada no meio do nada. Antes, em pleno centro das nossas cidades, Exato. dentro de apartamentos sobrelotados, ou sentadas nos bancos dos recreios das nossas próprias escolas de bairro. Crianças que estão nessa mesma penumbra de sofrimento, enquanto nós, a tal aldeia inteira que a evolução desenhou para as proteger, passamos por elas todos os dias sem conseguirmos interpretar os pequenos sinais de silêncio antes que a situação chegue ao abismo. É um pensamento que deve ficar a ecoar. A nossa bússola ética só tem verdadeiro valor se, além de nos provocar aversão face à tragédia, nos ensinar a ler as entrelinhas da vulnerabilidade à nossa volta, muito antes de ela ser notícia de jornal ou de televisão. E pronto, lá chegamos ao fim de mais uma exploração. Muito obrigado por nos terem ouvido. Não se esqueçam de seguir o nosso canal. Isso é mesmo importante para nós. Até breve. Obrigada por nos acompanharem e até à próxima exploração.